Fala pessoal, o André Marques aqui e no vídeo de hoje a gente vai dar início à construção do nosso primeiro boot. O que eu quero ensinar para vocês seria um boot parecido com esse, que a gente vai chamar de V1. Então, eu estou chamando ele de assistente de venda. Então, o cliente lá, ou para quem você vender, vai dar um olá e aí a gente vai aguardar a crítica à minha internet e o boot já vai responder como posso ajudar. Se tiver alguma pergunta, precisa de informação, beleza. Eu vou perguntar quais são os produtos disponíveis, nem coloquei o acento, disponíveis. Aí ele vai me listar. Então ele diz aqui, camisa, tudo. Então, vou dizer, gostaria de uma camisa e um tênis. E aí ele faz esse resumo, tudinho. E o mais legal, pessoal, é que nessa versão ele já está entendendo o áudio. Então, vou mandar um áudio aqui. Você poderia acrescentar um fone de ouvido? Eu enviei o áudio do meu celular e vamos ver se ele vai responder. Esse boot, pessoal, foi desenvolvido com o N8N e a Evolution. Lembrando, um vídeo anterior a esse é como instalar o N8N e um vídeo antes do N8N seria como instalar a Evolution. Então vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Eu mandei um áudio e vamos aguardar. Ele está demorando um pouco, não sei por quê. Então vamos ver. Como vocês podem ver, pessoal, ele leu o meu áudio, leu não, perdão. Ele ouviu o meu áudio, né? E respondeu, acrescentando o fone de ouvido. Então, pessoal, esse vai ser o primeiro vídeo, onde a gente vai começar bem básico e a intenção é evoluir até a gente chegar nesse nível de ele interpretar áudio. Então, não se preocupe, a gente vai devagarzinho, eu vou explicando passo a passo. Então, vamos para o vídeo. Então, pessoal, para começar, eu já estou aqui com o N8N que a gente subiu, que eu mostrei para vocês. E para não perder tanto tempo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma instância na nossa Evolution. Para quem não sabe, a Evolution é uma API de WhatsApp. Então, eu vou criar aqui chamado aula, vou salvar, vou clicar aqui nessa engrenagem, vou clicar em conectar. Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp no meu celular, esse WhatsApp que eu tenho para teste. Vou ler como se eu estivesse lendo um WhatsApp Web, né? Conectando o WhatsApp Web. Essa API ela é baseada no WhatsApp Web, ela não é uma API oficial, mas grande parte do mercado utiliza ela porque é uma série de burocracia para conseguir a API oficial, né? Eu já conectei, vou atualizar aqui e pronto, pessoal, já está conectado esse celular na API. Agora, pessoal, a gente vai para o N8N e vai criar nosso primeiro workflow, né? Nosso primeiro fluxo. O N8N ele segue esse conceito de fluxo, de workflow. E vocês vão ver como é simples. Então, assim, vamos adicionar o primeiro nó. Você pode perguntar o que é um nó, André? O nó é um objeto do nosso fluxo. Então, o nosso primeiro nó vai ser um chamado webhook. Webhook. Vou adicionar ele aqui e vou explicar para vocês. O que é um webhook, André? Então, pessoal, o webhook é. Como é que eu posso explicar bem para vocês? É uma maneira de. Um exemplo. Você tem um site lá, um site de terceiro, e o site de terceiro diz para você: cadastre aqui uma URL do seu sistema que qualquer informação que chegar para você, eu mando uma conexão para essa URL sua, do seu webhook. Então, é muito utilizado como banco, muito utilizado. Eu, basicamente, utilizo como banco. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um desenho simples aqui e vou mostrar para vocês como funciona um webhook. Então, pessoal, eu fiz esse desenho rapidamente aqui para ilustrar. Eu falo que o webhook é um fofoqueiro. A gente vai chegar lá na API do WhatsApp, que é a Evolution, e vai cadastrar a URL que o N8N, aquele nó de webhook, vai nos fornecer. E aí lá a gente vai dizer o seguinte, aqui no WhatsApp, ó, todo mundo que falar com esse número, mande uma mensagem para o N8N falando de uma maneira genérica, com os dados de quem falou, o que ele falou,
tudo certinho. E aí o N8N vai ter acesso a essas informações, vai tratar e vai responder para o número. Então eu costumo dizer que o webhook funciona dessa maneira. Imagine que você vai lá nos correios, chega no recepcionista e diz: olha, todo mundo que chegar aqui me procurando, manda uma mensagem para mim. Então eu chego lá, você viu o André? O cara do correio já vai ligar para mim, o rapaz vai dizer: ó, André, chegou uma pessoa te procurando. Outro vai falar: se você vê André, diga que eu quero falar com ele. Ele já liga para mim. Então, ó, André, chegou outra pessoa. Então, toda mensagem que chega nesse número que a gente criou, a instância, vai ser avisada, vai ser mandado para aquele nó do N8N. Então a gente vai ver aqui agora. Eu tenho um N8N aqui e tem um nó webhook. Então eu vou clicar em cima dele, ele tem duas URL, teste e production. No início a gente vai usar teste. O método é post, porque como vai inserir dados, né, o método get a gente só faz para buscar dados, mas como o WhatsApp vai inserir dados, ele vai mandar dados, então a requisição é do tipo post. Então eu vou pegar essa URL, vou abrir aqui agora a minha Evolution API, eu vou abrir aqui, perdão, é um jogo de URL, e vou copiar aqui, ó. Eu já tinha copiado até, copiei aquela URL que peguei aqui e vou ativar essa opção aqui, mensagem upset, e aqui é tudo que ele pode avisar para a gente. Eu quero só mensagem upset e vou clicar em salvar. Pronto, depois disso a gente não precisa da Evolution mais para nada. A gente colocou uma URL, lembrando, essa URL quem disponibiliza para a gente é o nó webhook. Então, quando a gente for colocar esse assistente em produção, a gente vai usar essa URL de produção. Aí você pode perguntar, André, qual é a diferença? A diferença é que essa URL de teste, ela vai avisar quando a gente clicar em teste. E a de produção a gente vai ativar aqui, ó. Então vai ficar para sempre, né? A gente vai ativar e vai fechar o navegador aqui e pronto. O seu boot vai estar em produção, seu assistente. Então vamos clicar em teste e ele vai ficar aqui aguardando. Ou seja, então se eu falar aqui agora com o número de WhatsApp, é, perdão, vou trazer para cá, eu vou dar um oi, ó, ele já executou aqui, mas André ele não me respondeu. Por quê? Porque não tem nenhum fluxo logo depois daqui, mas o que aqui já tem uma coisa muito importante. Aqui do lado, ó, na verdade eu vou falar de novo para ele mostrar os dados aqui. Eu vou aqui, vou dar um oi, e aí ele vai mostrar tudo que chegou para mim aqui, ó. Mensagem, conversation, mensagem, conversation, quem mandou, ó, remote ID, quem mandou, tudo certinho. E o que é que eu gosto de fazer? Eu vou criar um outro nó, que é um nó de data, é esse nó, Data Transformation, vou clicar nele aqui. O que que esse nó faz? Eu vou pegar todos esses valores que está salvo aqui, ó, e vou armazenar aqui como variável. Por quê? Vocês vão entender lá na frente. Então, eu vou clicar aqui nele e vou adicionar o primeiro campo. Então, vou chamar de quem underline mandou. Aí agora eu tenho um valor, ó, eu vou procurar por aqui. Quem mandou está aqui, ó, remote ID. Eu vou arrastar aqui para valor. Ou seja, eu já tenho uma variável de quem mandou. Aí agora eu vou procurar aqui a variável, o nome da pessoa. Então eu vou adicionar outro campo e vou colocar nome. O nome da pessoa que mandou. Então eu vou clicar aqui. Isso tudo é só organização, pessoal, para ficar bem organizadozinho. Porque o N8N ele segue o fluxo. O primeiro nó recebeu esses dados, que quem mandou esses dados foi a Evolution. E aí o segundo nó eu já estou pegando esses dados e armazenando em variáveis, porque depois eu não preciso ficar procurando aqui. Eu já tenho variáveis aqui, ó, nesse nozinho aqui, tudo certinho. Então eu tenho quem mandou, né, quem mandou, o nome da pessoa, deixa eu ver se eu preciso de outra coisa. Eu acho que no começo não, no começo dá para a gente seguir aqui dessa maneira. Então vamos lá. Eu já tenho quem mandou, eu já tenho aqui, eu vou chamar aqui de valores, valores, e agora a gente vai seguir nosso fluxo. Vamos seguir nosso fluxo. O próximo nó que a gente já vai colocar de cara assim, perdão, eu vou pegar o texto, né? O que que a pessoa digitou. Então eu vou adicionar um novo filtro e vou procurar aqui, ó. O que que a pessoa digitou, qual foi a instância,
Ó, conversation, o que que a pessoa, então assim, ó, chamar de texto. E já vou pegar aqui e arrastar para cá. Ele tá pegando, ó. Isso aqui é um caminho, pessoal. Então, ó, o primeiro item é aqui, ó, body, JSON, body. Se vocês procurar aqui, ó, body, mensagem, aí vai descendo aqui, ó, mensagem, conversation e o valor, né? Que é oi. Ele já trouxe aqui, ó, oi. Então, pronto, pessoal. O próximo nó que a gente já vai colocar de cara, porque agora a gente vai deixar bem simples, é o nó que a Evolution tem, que se chama agent, né? Então aqui, ó, é esse nozinho aqui. Pessoal, esse boot vai ser a versão 1, ou seja, ele não vai entender áudio, só vai ser para vocês entender o conceito. Então, aqui eu tenho uma webhook que vai ficar ouvindo, aqui eu tenho os valores e aqui eu tenho o primeiro nó. A primeira coisa que ele me pede aqui embaixo para ele poder funcionar é um chat model. Aí vocês podem perguntar, André, o que é um chat model? Para fazer isso aqui trabalhar, a gente vai precisar de um GPT da vida, ChatGPT, um DeepSeek. Ó. A gente precisa, infelizmente, né, ou felizmente, a gente precisa de um nó de inteligência artificial. Aqui eu vou utilizar o OpenAI Chat Model. Ele já tem aqui, ó. Vou colocar para cá, aqui embaixo. E aí, pessoal, ele vai dizer assim, ó, qual é o modelo que tu quer usar? GPT 4.1 Mini, ele vai deixar outros disponíveis aqui. E aí a gente precisa de uma credencial. Aí você pode perguntar, André, eu vou precisar gastar? Sim, pessoal, eu converso para vocês que eu coloquei $5 na OpenAI e eu utilizo até hoje. E então eu vou mostrar para vocês agora como a gente cria uma conta lá e como a gente coloca crédito e como a gente se autentica aqui. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vocês vão colocar aqui, ó, OpenAI Platform, eu coloquei até separado. Vocês vão colocar OpenAI Plataforma, vocês vão fazer login. Se vocês não tiver conta, vocês clicam aqui em fazer uma conta, vou fazer login. Lembrando que esse espaço é para quem nunca brincou, né? Nunca criou um agente de IA. Eu vou logar com a minha conta do Gmail. Eu acredito que é essa conta que eu tenho. Vou logar aqui. Pessoal, eu coloquei $5, que eu acho que é o mínimo que, que ele permite. Então, faz muito tempo que eu não coloco mais nada e ainda tem um crédito. Então, eu venho aqui, ó, em Settings. Se eu vim aqui em Billion, faz muito tempo que eu vou ver até quanto eu tenho. Eu tenho $1,88. Então, para colocar crédito, pessoal, você vem aqui, ó, tem Payment Method, adicionar aqui um cartão, Billing, deixa eu ver aqui, Enable, ó, adicionar crédito. Então vocês vêm aqui, adiciona, vocês colocam o valor, ele deixa o 10, mas vocês colocam 5, clique em continuar e vai dar certo, pessoal. Lembrando que ele não vai cobrar 5 todo mês, né? Vocês vão ter que colocar crédito quando vocês quiserem, a não ser que vocês marquem a opção de cobrança recorrente. Depois disso, pessoal, a gente precisa de uma API Key. Então a gente tem algumas API Key aqui que eu já gerei. Eu vou criar para esse projeto chamado aula. Vou selecionar o projeto. Na verdade, nem criei um projeto. Vocês podem criar um projeto para deixar organizado. No projeto de fui, vou criar a API Key. Ele me deu essa API Key. Eu vou aqui agora no N8N e vou criar uma credencial com a OpenAI. Eu vou colocar minha API Key aqui. Eu nem lembro se isso aqui é opcional e vou salvar. Pronto, credencial salva com sucesso. Eu vou sair aqui, vou dizer que não quero salvar e agora eu já tenho a OpenAI aqui. A segunda coisa que ele pede, pessoal, para a gente ter um agente de IA aqui funcionando é um memory. E aí você pode estar perguntando, André, o que é um memory? Então, assim, imagine que você vai ter vários clientes conversando com o seu agente. Então, ele precisa de um lugar para guardar as últimas conversas com aquele cliente para ele não se perder na conversa, né? Então, ele precisa de uma memória. Aqui a gente pode utilizar um Post, né, com Super Database ou um Redis. Lembrando que o Redis é um banco de dados que ele salva na memória RAM do computador. Então, para alto volume não é aconselhável. Por quê?
memória RAM é cara, né? A gente não tem muito recurso de memória RAM. Então aí eu aconselho você usar um Postgre com Sopa Database, que mais na frente eu vou mostrar como adaptar. De início a gente vai configurar um Redis. E aqui, ó, Redis Chat Memory, ou seja, um Redis para memória de chat memory, né? E justamente para essa demanda. Então aqui, ó, ele diz: conecta aqui uma credencial do Redis. Quando, pessoal, eu subir o N8N, é obrigatório já ter um Redis. Então eu vou utilizar ele mesmo para essa demanda. Então aqui eu vou dizer que o meu Redis não é localhost, eu vou chamar ele de Redis, porque lá no meu compose do N8N, o nome dele é Redis. Eu posso até mostrar para vocês aqui. E aí a porta que ele se conecta é padrão e o database number. Como já tem o 0, que é o que eu criei o Redis, eu vou colocar 1. Se vocês criar outros agentes para outras pessoas, vocês vão aumentando esse número. Eu vou tentar conectar e vou ver se vai dar certo. Ó, ele conectou. Não tem credencial, mas vocês podem colocar. E agora eu já tenho um chat memory, né? E aí já dá para brincar. E o tool, que é fenomenal, que seria o último, ele não é obrigatório. Mas o tool a gente coloca coisas aqui que vai servir como referência para ele responder. Então imagine que você tem um sistema com todos os seus produtos. Então você pode conectar aqui como tool o banco de dados do seu sistema e aí na hora de responder ele vai se conectar nesse banco de dados para responder, pessoal. Mas por enquanto na versão 1 a gente vai deixar o mais básico possível. Então, as informações a gente vai colocar chumbada, né? Ou seja, direto no prompt. E aonde está o prompt, André? O prompt a gente clica em cima e a gente vai aqui adicionar o prompt, né? Então, ele pergunta aqui, eu vou colocar define below, ó, prompt e use message. Eu vou deixar isso aqui grandão e vou colocar um prompt aqui. Vou pegar aqui o. Perdão. Vou colocar aqui um prompt que eu gerei. Esse prompt, pessoal, você vai escrever para ajudar a OpenAI a saber o que é o seu agente de IA, né? Então, eu coloquei aqui: você é um assistente de venda responsável por disponibilizar. Então, ele vai se entender aqui. Então, eu coloquei aqui ó, os preços chumbados, mas lembrando, a gente pode usar o tool para pegar essas informações. Lá na frente eu vou mostrar como é que faz isso. E aí, pessoal, eu vou clicar fora, né, para salvar esse prompt. Tem aqui eu não sei o que você quer permanecer, okay. Defina below, connect chat trigger node, não, é defina below mesmo. Expressão, beleza. System message, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. O prompt não vem aqui. Estou lembrando aqui agora. Eu vou aqui, conexão trigger, e aí JSON chatbot, e aqui eu vou adicionar um system message e vou colocar o meu prompt aqui, que é a mensagem do sistema. E aqui em cima eu preciso colocar prompt user. Eu acho que está diferente da versão que eu mexia. Deixa eu só lembrar aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, só um minuto. Pessoal, eu me perdi um pouquinho, mas eu acho que como eu instalei esse N8N, ele já veio com a versão mais nova. O que eu tinha aqui era um pouquinho antigo, que não mostra algumas opções aqui. Mas vamos lá, eu vou executar novamente o meu fluxo. Ele está aguardando alguém falar com o meu WhatsApp. E aí eu vou falar, né? Vou dar um oi. E aí o fluxo vai trabalhar. Ele trabalhou e realmente ele deu um erro. Eu vou colocar o mouse aqui para ver o que é o erro. Ele disse que não sobre a sessão not found. Ou seja, ele não encontrou uma sessão no Redis. Aqui no Redis, pessoal, eu preciso colocar uma identificação única para ele separar cada cliente. Por quê? Quando o cliente fala, ele vai criar um registro no banco de dados para aquele cliente. Mas aí, para ele localizar aquele cliente novamente, como é que ele vai fazer? Então, a gente precisa
colocar uma identificação única para cada cliente que fala. Nesse caso, eu gosto de utilizar o número do cliente, ou seja, ele vai usar o número do cliente para achar o cliente, né? Deixa eu ver aqui porque não deixa eu editar. Deixa eu ver aqui, executar. Vamos lá, Zé, deixa eu editar. Beleza. Defina below key. Eu vou arrastar aqui, ó. Quem mandou? Ó, tá vendo as variáveis que a gente criou? Eu poderia pegar também daqui novamente, ó. Procurar aqui e pegar essa mesma informação e arrastar aqui como key. Só que eu já tenho o meu nó de variáveis, então já deixa tudo organizado. Quem mandou aqui, e aqui ele pergunta, ó, quanto tempo tu vai guardar as informações desse cliente? Então eu vou colocar aqui 3.600, session time livre, eu não lembro se isso aqui é em segundos, eu acredito que é em segundos. É em segundos, pessoal. Então assim, depois de esse quantidade de segundos aqui, ele vai apagar todo o registro desse cliente que está falando, né? Isso é importante por quê? Porque a gente não vai guardar, o cliente falou hoje, a gente não vai guardar, esperar um ano para ele falar novamente, não. Então apaga tudo que a memória, a gente esquece o que a gente falou com uma pessoa, então ele também vai esquecer. Então eu vou testar de novo, né? Vou aqui e vou dar um oi. Então vamos ver se vai dar certo. Ó, ele deu certo. Ele deu certo, mas ele não fez nada, né? Ele não respondeu. Aí você, André, mas ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque a gente não colocou nada aqui para ele responder. Ele está recebendo quando alguém fala do WhatsApp. A gente está criando variáveis aqui, pegando os dados brutos, tratando em variáveis aqui. A gente está usando essas variáveis aqui, tanto no Redis. A gente colocou um modelo para ele se basear, né, para poder responder. E agora a gente vai devolver, a gente vai responder. A gente vai usar a própria API da Evolution para responder. Então, eu vou pegar um nó aqui de HTTP request, né, que a Evolution é uma API, e a API a gente é através de conexão. Eu vou colocar aqui um post, ou seja, a gente vai fazer um post. Aí eu vou colocar aqui agora a URL da minha Evolution. Cadê a minha Evolution? Aqui. Vou pegar aqui ó, a URL. Lembrando que eu tenho um vídeo mostrando como configurar isso. Ele pergunta, vai enviar o header? Eu vou dizer que sim. Eu vou enviar a API key para a gente utilizar toda vez que a gente cria uma instância, nos dá, né, uma API key. É onde eu vejo isso, André. Vocês veem isso aqui, ó. Isso é a API key, que é a autorização. Então eu vou colocar a API key, né? E agora ele pergunta, vai enviar um body, ou seja, vai enviar um corpo? Eu falo, vou enviar um corpo. Então, acho que o primeiro é o number. Quem é o number, pessoal? Lembrando, eu vou conectar aqui esse nó, né? Quem é o number? O number é esse nó, é essa informação aqui, ó, que ele pega quem mandou. Então, eu vou colocar aqui. Eu acho que nem vai dar certo, mas eu já consigo trazer daqui, ó. Quem é o number? Eu vou pegar aqui e vou dizer, ó, quem mandou, ou seja, qual é o number? A Evolution vai perguntar o nome da pessoa. E está aqui, ó, o número, mais essa questão aqui. E agora o texto, né? Ou seja, isso aqui, pessoal, é da própria Evolution. Mais na frente eu vou mostrar como um utilitário da Evolution para a gente utilizar app request. Agora texto. Quem vai ser o texto que ele vai enviar? O texto é isso aqui, ó, o output do AI agente, ou seja, o agente de IA fez um tratamento e criou uma resposta. Então a gente vai pegar aqui e vai ao output. E aí, a partir de agora, ele vai enviar para a mesma pessoa que falou com ele, porque a gente usou a variável de quem mandou como number aqui, e o texto que ele vai enviar é o output que está aqui. Então vamos lá, eu vou executar novamente. Ele está aguardando alguém falar, e aí eu vou dar um oi novamente. E agora vamos correr para cá para ver ele seguindo. Ele está procurando. Ele está vendo na memória qual era a conversa e deu um erro aqui, né? A gente coloca o mouse aqui e ele vai dizer qual foi o erro.
o recurso que você está requerindo não pode ser encontrado. Not found erro. Então, por que ele está dando esse erro, pessoal? Porque a URL aqui está errada. Mas André, aonde que tu vê isso? Eu vejo na própria API da Evolution. Ele tem aqui a documentação lá no Postman. Eu vou trazer aqui para vocês. Uma documentação lá no Postman. Eu cliquei aqui. E aí eu vou na versão que eu estou utilizando aqui, ó, acho que é a 2.2, e tem aqui, ó, send message, enviar mensagem. Eu vou aqui, ó, enviar um texto, que é o que eu estou enviando. E ele vai nos explicar como é que funciona. Ó. A URL é essa aqui, ó, base URL, é a URL que eu já tenho lá. E aqui é o resto, mensagem, send text e o nome da instância, que no caso da gente é aula. Eu vou colocar aqui o resto. Eu não vou pegar de variável, e a variável aqui é aula. Né? Então, para deixar isso aqui dinâmico, pessoal, vocês podem até pegar o nome da instância do nodo webhook que ele traz também aqui. Ó. Eu acredito que ele traz o nome da instância. Ó, instance, aula. Então, vamos criar uma variável que armazena o nome da instância. Então, aqui, instance, eu vou pegar aqui, ó, onde ele traz, porque isso aqui fica tudo dinâmico. Você pode colocar para outro cliente e não precisa sair alterando nada na mão. Apesar que vai alterar aqui a URL, né? Mas vocês podem criar aqui também uma variável que a gente chama de chumbada, URL. Aí a gente vai fazer dessa forma. Por que fazer dessa forma? Porque se vocês for reaproveitar esse fluxo para outro cliente, vocês não precisam sair procurando nó a nó para trocar as informações que está chumbada. Vocês vão nas variáveis, né? Variável, vamos chamar aqui de variáveis. Variáveis. Não vou colocar acento, porque quem programa não é acostumado a colocar acento. E aí vocês só vão trocar aqui a variável e tudo que tiver no fluxo já vai trocar, porque está a partir de variável. Né? Vou procurar aqui, ó, instance, ou seja, ele já vai guardar o nome da instância. E eu vou chamar aqui de evolution. Na verdade, eu não vou nem criar. Por quê? Porque vocês vão ver que a gente vai usar um nó da evolution. Ou seja, já existe um nó da evolution para o N8N. Eu vou clicar aqui em salvar novamente, ele vai esperar alguém falar. E aí eu vou dar um oi. E aí ele vai seguir, vai procurar aqui o restante da minha conversa. E erro de novo. Por que o erro? Porque eu criei lá aula, send text, e aqui tem duas barrinhas, pessoal. Eu vou dar um erro, e vou ajustar e vou novamente. Pessoal, quem trabalha com tecnologia é muito comum lidar com esse erro, então não se preocupe. Daqui um oi novamente, é assim. Ele vai seguir o fluxo, seguir novamente e pronto. Ele já me respondeu. Aqui, ó. Olá, me diz qual produto você gostaria, então eu vou colocar aqui relógio. Ah, não, pessoal, ele não vai me responder mais porque a gente está no modo teste. Então, vamos passar para o modo produção, pessoal? Então, ó, no modo teste, a URL só funciona quando eu clico aqui. E no modo produção, eu preciso vir aqui, pegar a URL de produção. Ó, copiei, é só clicar aqui e copiar. A gente vai lá agora, lá no N8, na Evolution, webhook, e vai colocar agora a URL de produção. E vou clicar em salvar. E agora, pessoal, a gente volta aqui no N8N e clica em salvar. A gente vai dar aqui um go para aceitar. E agora o nosso fluxo está em produção. Se eu clicar aqui, ó, vou dar um nome a ele, né? Assistente, underline venda. E ele está em produção. Se eu quiser tirar ele de produção, clica aqui. Então eu vou lá no WhatsApp e vou começar a conversar com ele. Olá, boa noite. E aí vamos aguardar boa noite. Poderia me passar catálogo. Não coloquei acento, mas tudo bem. É, olá, em que produto, na verdade, ele nem entendeu, né? Poderia
e passar a lista. Ele não tá entendendo, pessoal. Então, camisa, vou só colocar camisa. E aí, ele ficou maluco. Estou para ajudar informações sobre preço, disponibilidade. E aí, pessoal, aonde que a gente vê para resolver esse problema aqui? A gente vem aqui, né, e vai melhorar o nosso prompt. Ou seja, vamos ver aqui o que tem no nosso prompt que ele não está entendendo nada. Você é um assistente de venda, técnico responsável por informar. Beleza. Catálogo. Copiar aqui. Beleza. Requer específica de formato. Aqui é o que? Prompt user message. Aqui é o user message. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui em adicionar aqui um system message. No caso, ele tem aqui seria a mensagem que chega do cliente, pessoal. E aqui, ou seja, user message é o que o cliente digitou, por isso que ele está perdido. Eu vou executar aqui para pegar novamente. Aqui eu vou dar um oi. Só para ele executar o fluxo e listar aqui para a gente as informações. Ele está respondendo. Ele terminou. E agora, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, o texto que veio foi relógio. Então aqui, ó, vai o user message. O que é o user message, pessoal? User message é o que o usuário digitou. Então ele está perdido porque a gente não estava passando para ele o que eu estava digitando. Então aqui System Message é o que ele é realmente, né? Um assistente, seja a mensagem do sistema. Então vamos lá, vamos executar. Na verdade a gente nem precisa executar aqui. Eu só vou parar, vou executar de novo e vou começar a conversar com ele. Aí eu vou dizer aqui, olá, boa noite. Ele nem me dava boa noite porque ele nem sabia o que eu estava digitando. Vamos ver se ele vai me dar boa noite. É o nosso assistente. Olá, boa noite. Agora ele já está entendendo. Como posso ajudar você? Me passe a lista de produtos. Vamos ver se ele vai entender agora. Pronto, pessoal, ele me passou. Agora eu gostaria de uma camiseta e um tênis. Vamos ver se ele vai montar o orçamento. Pronto, ele fez um resumo. E é isso aqui, pessoal. A gente vai seguir agora para fechar uma venda, para o Boot parar de falar. A gente vai evoluir. Então, hoje a gente só fez esse fluxo básico para vocês começarem a entender o conceito, mas a gente vai modificar para a versão 2 para ele começar a entender áudio, colocar um tool aqui para ele começar a gente não precisar chumbar as informações aqui, né? As informações têm que ser dinâmicas de uma planilha, de um sistema ou de algo desse tipo. Então é isso, pessoal. Era um vídeo básico. Tomara que eu acredito que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, eu vou deixar o link do grupo. Eu posso fazer um meet explicando passo a passo novamente. E é isso, pessoal. Até mais. Valeu.